Saudações a todos os que estão assistindo ou ouvindo esse episódio de Diálogos com a Inteligência. Eu sou Christian Linde, cientista político, editor da revista Insight Inteligência e colunista do canal Meio. Para quem não sabe e devia saber, a Inteligência é uma publicação que navega na fronteira da política, ciências sociais, economia, história, filosofia, arte e cultura, sempre com uma marca que é não ser convencional. Você pode acompanhar a Inteligência no Twitter, no Instagram e no Facebook. O Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista, com o canal Meio. O objetivo é trazer grandes nomes e temas fundamentais para pensar o Brasil e o mundo. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber o professor, pesquisador e amigo meu, cientista político, José Eduardo Svacco. Falei, né? Não devia ter falado que era meu amigo. O José Eduardo também já escreveu 2 vezes para a revista Inteligência, né? Primeiro sobre a extrema-direita e depois sobre as classificações raciais e o movimento negro no Brasil. O primeiro artigo saiu aqui, na edição número 89. Tá? Também sempre a capa sempre fantástica. Né? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai tratar de negacionismo. Né? Nós falamos muito sobre anti-intelectualismo, sobre negacionismo. O professor José Svacco, vulgo Zé, né? Não confundir o Zé Delivery, é o Zé Svacco, tá? Ele publicou um livro referencial nesse assunto tenebroso, mas por isso mesmo momentoso, junto com o professor José Luiz Raton, da Universidade Federal de Pernambuco, que se chama O Dicionário dos Negacionismos no Brasil. Zé, esse livro ganhou Indicação ao Jabuti. Uma indicação ao Jabuti, que é tão difícil que já é praticamente ganhar o Jabuti. Lá vamos nós com esse assunto desagradável de novo. Zé, o que é negacionismo? Bom, boa tarde, Christian. Obrigado pelo convite. Bom, negacionismo é essa praga contemporânea, né, que assola a sociedade, a política. Mas, mais tecnicamente, é ação deliberada, né? Então você tem grupos que estão organizados para contestar, seja instituições científicas, achados científicos, consensos científicos, né? Mas que eles visam principalmente interesses políticos e materiais, econômicos, né? Então é basicamente isso, a organização de grupos que vão se usar da ciência para procurar atingir seus objetivos políticos e econômicos. Contra o que se dirige o negacionismo? Bom, em geral, né, esses grupos eles estão orientados contra instituições e personalidades acadêmicas, né? Então, na medida em que a pesquisa científica ela contraria consensos na sociedade, então consensos que são morais, consensos ideológicos, consensos que são também, às vezes, materiais, esses grupos se organizam para contestar os achados e os resultados das pesquisas científicas. O negacionismo assim concebido não é novidade, né? Não. Hoje a gente vê, obviamente, aí um crescimento dos grupos e da reverberação pública do negacionismo. Mas você tem casos clássicos, né? Como, por exemplo, da conexão entre cigarro, fumo de cigarro e câncer, né? Então, por muito tempo, as empresas elas negaram sistematicamente de que havia uma conexão direta entre fumo e câncer. Esse é um caso clássico. Outro caso clássico também é o da negação do aquecimento climático. Não é de hoje, né? Ao contrário. Pelo menos nos anos 80 e 90 você já tem, né, grupos organizados para contestar isso que é um fato, né, de que o aquecimento do globo ele se dá fundamentalmente por razões humanas, né? Então não é natural que a gente esteja vendo o que está acontecendo. Na verdade, é uma consequência da ação humana sobre a Terra, sobretudo da destruição ambiental. Mas um mais clássico ainda, para a gente pensar historicamente, é a negação do Holocausto. Essa sim, né, foi
chave, sobretudo na Europa. Você tem historiadores, ação de historiadores com interesses e com ideologias antissemitas que tentaram contestar o fato de que houve campos de concentração e, sobretudo, o caráter sistemático do nazismo, olhando, visando especificamente os judeus. Então, não é de hoje, certamente. Eu acho que o negacionismo tem várias facetas, né? O negacionismo ele é dirigido contra contra a ciência, como você está dizendo, mas a ciência pode ser uma ciência mais dura, pode ser uma ciência física, pode ser uma ciência química, médica, né? Ou pode ser ciência social. Você deu um exemplo agora de ciência histórica, né? Qual é a distinção? Onde é que começa e termina o negacionismo, por exemplo, em questões que admitem versões, por exemplo? Quando a gente olha para a história, a gente pode contar a história, por exemplo, de uma maneira conservadora, se você valoriza fatos, atos, personagens que tenham saído em defesa de autoridade, da figura da autoridade, sei lá, da família, do Estado, de Deus, né? Você pode ter uma narrativa, estou chamando de narrativa dentro de limites ainda. Você tem uma liberal, se você favorece, por exemplo, personagens, fatos, atos que estejam comprometidos com a liberdade, socialista, se você faz a mesma coisa em relação a um recorte que valorize igualdade, né? As camadas que são mais oprimidas historicamente, os trabalhadores, os negros, as mulheres, né? O que diferencia, eu acho que esse é um ponto interessante, o que diferencia o negacionismo de uma versão, na verdade? Bom, é uma excelente pergunta. Na verdade, todas essas questões, mesmo dentro das ciências duras, elas estão sujeitas, os consensos científicos, eles são, na verdade, resultados muito árduos conquistados depois de controvérsias, né? Então, o que você tem, em geral, na ciência são as disputas entre versões. Então, você está aqui trabalhando quase como com um paradigma normal. É normal que você tenha versões competindo dentro de um mesmo paradigma, né? Você está se referindo ao livro do Thomas Kuhn, né? Você está se referindo ao livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Exato. Mas... Não leu, leia, para entender que isso aqui é uma conversa de gente inteligente, né? Aliás, o nome do programa é esse, né? Pois é. Continuando. Então, a tua pergunta foi, e o limite, né? É um limite difícil de traçar, mas que ele é pertinente de ser perguntado. Por quê? Se a natureza da ciência é controversa, né? Você não tem, né? Ela não é dogmática, né? Você tem determinadas estratégias que elas são tipicamente negacionistas. Por exemplo, a falsificação de dados, né? Isso é claramente negacionista. Você tem também, por exemplo, a cooptação de recursos humanos, né? Então você tem em todos esses casos, né? Seja lá na negação do câncer, do aquecimento global, você tem o pagamento de pessoas, de supostos experts, para defender uma causa que não é mais científica, que na verdade o fundo dela é política ou material, né? Você tem também o uso abusivo de credenciais científicas. Quer dizer, um especialista que ele vamos supor aqui, especialista em física, ele vai lá e começa a dar opiniões em áreas que não tem nada a ver com o seu domínio. Mas ele foi ou contratado ou ele tem uma adesão ideológica a tal versão sobre aquele fato. Então, ele vai abusar da sua credencial científica dando uma carteirada, né? Na verdade, sendo autoritário, dizendo, eu sei porque eu sou cientista, porque eu sou físico, mas ele não domina aquela área. Então, isso também é muito comum. Então, você tem um repertório aí relativamente limitado de táticas e estratégias isso é muito interessante. Que são negacionistas, né? Então, uma das primeiras providências digamos assim, para promover uma guerrilha negacionista é você conquistar, cooptar ou produzir gente que pareça ser do campo científico para criar contestações dentro do campo científico acerca daquilo que é verdadeiro ou que é falso.
Não é rigorosamente dentro do campo científico, né? Porque elas não que pareça, né? Que pareça. Esse o central, me parece, aqui é a ideia de pretender parecer, soar científico, né? Então você tem, por exemplo, o uso de citações. Então a pessoa ela está, por exemplo, numa CPI e ela não está defendendo algo porque é científico, não é uma disputa propriamente científica. Ela começa a dizer, eu tenho 4.000 citações. Mas você fala, dentro de uma disputa científica, isso não é usado como argumento, entende? Mas ele está querendo parecer científico. Mas eu vi ontem um esquete do Porta dos Fundos, cara, era assim. Era exatamente isso. É porque o humor muitas vezes consegue aprender. Não, era literalmente isso. Não, só que era num julgamento. O juiz ia julgar e parece o seguinte, olha, o julgo condenado. Aí, excelência, antes de só bater o martelo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui no Twitter, as pessoas fizeram uma enquete aqui, já tem 5 mil posts, 5 mil likes, dizendo que tem que absolver, entendeu? Mas justamente porque essa performance, ela ressoa no público. Né? Então você tem alguns... Mas isso é o populismo, né? Tem uma categoria desse debate que chama populismo científico, sem dúvida. Né? Mas isso também diz respeito a você estar atrelado a figuras da política. Né? O meu ponto não é propriamente uma disputa científica. Né? Na medida em que esses atores eles não compartilham mínimos desses paradigmas em disputa. Né? Então, por exemplo, o terraplanismo. Ele não é uma versão aceitável, razoável sobre um debate acadêmico. Ele é uma forma de negacionismo na medida em que ele não compartilha nada, né, de um paradigma estabelecido. Então você tem que, na verdade, e é até normal que você solape, que você critique, que você faça revoluções dentro dos paradigmas. Isso é totalmente aceitável. Sim, mas não há uma estratégia também que a gente viu, por exemplo, durante a Covid, de você tentar arrebanhar, recrutar médicos, por exemplo, para dizer que cloroquina funciona. A gente viu vários desses personagens que a gente não imaginava que fossem aparecer e eles surgem no cenário para lavar e legitimar práticas negacionistas, né? Justamente, mas isso me parece que é uma questão... a raiz dessa mobilização está justamente na adesão ideológica e moral desses atores. Né? Então eles vão reivindicar que eles estão fazendo ciência e, por pressuposto, né, a medicina não é uma ciência. Está muito longe de ser uma ciência como a física ou mesmo como a história e a sociologia. Não, e tem uma diferença também entre ser médico e ser... pesquisador de medicina. É, um pesquisador de medicina. Né? Mas... Porque o médico é só quem aplica, né, o conhecimento, não é quem descobre conhecimento, quem produz conhecimento. Mas, de fato, nesses casos, né, então você tem uma fração nada insignificante dos médicos que aderiu a esse tipo de discurso. Mas as raízes dessa adesão, elas são identitárias, né, grupais e, sobretudo, ideológicas. Pois é. Agora há pouco a gente estava conversando que o negacionismo não era exatamente uma novidade. Tanto que você deu dois exemplos que não são novos. A negação do Holocausto e a negação de que o tabagismo faria mal à saúde. Mas o que aconteceu que o negacionismo se tornou algo evidente, ele invadiu a esfera pública, ele invadiu o debate público numa época relativamente mais recente, quer dizer, acho que de uns 20 anos para cá, ou 15 anos para cá, não sei. No caso do Brasil, certamente 10 anos para cá, mais ou menos, né? Que isso não existia. A arena do que era científico, o que era verdadeiro, era uma discussão que se travava, como você mesmo mencionou, dentro do paradigma do Thomas Kuhn, dentro do paradigma normal, quer dizer, você discutia o que era científico e não era científico dentro de um paradigma que era aquilo que era verdadeiro ou não era, dentro de um paradigma que era considerado científico. E, de repente, isso explodiu, quer dizer, aparentemente passou a haver o interesse de uma gama muito maior de atores sociais em negar aquilo que seria mais ou menos evidente do ponto de vista científico. O que aconteceu? Bom, eu teria duas hipóteses. Né? Primeiro, você tem uma transformação estrutural da esfera pública, né? Seja com a entrada da internet, seja com a consolidação de um regime político social-democrata. Né? Então, a própria plataforma pública de quem se reivindica intelectual, ela foi transformada nos últimos 20 anos.
Não só pela internet, nem sobretudo pela internet, mas sobretudo com a internet, né? Então, um grande exemplo aqui é o Olavo de Carvalho. Ele já, nos anos 90, ele já contestava alguns consensos da antropologia e da sociologia. Né? Tem lá a obra O Imbecil Coletivo, né? Um ataque à Universidade Pública Brasileira. Mas isso toma outras dimensões, né? Com essas transformações aí de caráter tecnológico e também no qual você vai ter a emergência de outros intelectuais que não são de extrema direita. Né? Então, não vou citar aqui alguns nomes, mas eles são grandes influências. Então, você tem uma transformação, não é da figura do intelectual, mas é do solo público, onde, né, o que está sendo, como essas coisas estão sendo disputadas. Então, primeiro isso. O outro eu me esqueci. Deixa eu pensar qual era o outro. Daqui a pouco você fala. Eu me lembrei. A ciência, ela tende, isso é uma coisa que o Merton defende, né? A ciência acaba entrando em domínios onde ela não era convidada, né? Então, ela chega a questões morais que são muito caras para grande parte da sociedade, né? Então, penso aqui, por exemplo, no avanço da agenda de direitos humanos que eu vinha te falando, né? Na medida em que você tem mais políticas públicas interpeladas, né, por consensos históricos, científicos e políticos que estão assentadas na ideia de direitos humanos, isso provoca a moralidade privada de alguns grupos. Então, nesse sentido, tem uma tensão entre o que a ciência defende, né, e o que esses grupos privadamente defendiam. Então, você tem aí um choque. Então, parece que tem uma espécie de conjunção de fatores, né? A gente tem uma consolidação de um tipo de sociedade social-democrata. A gente tem, ao mesmo tempo, uma validação, digamos, científica desse regime, né? Tanto científico duro, quanto nas ciências sociais. Em algum momento isso, digamos, entra na casa das pessoas, ou isso começa a modificar certas hierarquias, digamos assim, consolidadas, dentro da qual a ação do Estado não chegava. E você explica, então, a difusão, a popularização do negacionismo como uma consequência, como uma reação a essas três mudanças, digamos, combinadas de caráter mais ou menos estrutural. Exato. Mas acho que centralmente tem uma transformação, a mudança do estatuto que a ciência ganha, né, nesses regimes. Né? Ela passa a ser muito mais central, muito mais cotidiana. Né? Então, e aí você vê as reações. De modo que, tão cotidiana, de modo que esses grupos se apropriam da ciência. Né? Então, eu tenho alguns orientandos que vêm estudando como grupos conservadores estão abrindo a sua faculdade, a sua escola, né, a sua revista científica. Né? Como já aconteceu, já nos Estados Unidos, daqui de 20, 30 anos para cá, há mais tempo. Né? Exatamente. Tem uma inspiração em algumas dessas lutas bastante regressivas, tem uma inspiração diretamente norte-americana. Mas, muito embora, enfim, também não é importante fazer uma ressalva, os problemas que Europa, né, sobretudo aí Itália e Alemanha e Estados Unidos vivem, eles não são diretamente traduzíveis ao Brasil. Falei aqui do terraplanismo, mas a quantidade em termos eleitorais, né, de pessoas que acreditam que a Terra é plana no Brasil é irrelevante. Né? Você não tem um movimento como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Mesma coisa em relação à vacina, com todo o empenho do governo Bolsonaro de combater, né, de contestar a legitimidade das vacinas, você teve um índice de vacinação muito maior do que países europeus. Então é importante também fazer uma análise mais nuançada do que a gente está falando no nosso contexto. Sem dúvida. Né? Não é assim, então, tudo é negacionismo, ou ainda qualquer crítica pública que venha dirigida à ciência é negacionismo. Isso também não é verdade.
né? Inclusive é saudável que os grupos tenham alguma relação crítica com a ciência. Isso é totalmente normal. Inclusive faz parte desse regime social-democrata. Às vezes eu fico pensando também nessas diferenças que existem entre Brasil, Estados Unidos e outros países, alguns países europeus, nessa questão da adaptação ou da acomodação dessas ideologias, enfim. Eu fico pensando, às vezes, isso é um impressionismo, tá? Até certo ponto, que existe não sei se o Brasil é um país, por ser um país periférico, de um certo tipo, existe um certo popular o amor a coisas que sejam modernas, sabe? Assim, pelo menos do ponto de vista epidérmico. E aí isso muda um pouco é difícil ter uma adesão a um certo tipo de negacionismo muito escancarado, né? Muito, digamos assim, certas crenças elas têm que aparecer aqui de modo mais regressivas, elas têm que aparecer numa roupagem um pouquinho mais moderna. Exato. Né? Veja, você tem um fenômeno interessante na Europa que é um negacionismo mobilizado desde uma ideologia romântica. Então você tem um movimento contracultural, você tem um movimento hippie muito forte no aspecto anti-vacina. E aqui você não tem. Mas me parece que então você tem essa ligação com o que é moderno, então essa conexão entre fazer uma reivindicação que ela é simultaneamente regressiva, mas ela tem que parecer tecnológica, técnica, né? Tem isso. Mas acho que de outro lado, e em nosso favor, você tem uma cultura pública no Brasil bastante estatista. Uhum. O público brasileiro, ele quer Estado, né? Então, é um pouco, você tem que pensar um pouco, pensa aqui um pouco na construção do SUS, né? São décadas de interação cotidiana, né? Então, a mãe leva o filho para vacinar, aquela família cresce, depois quando envelhece continua ali dentro daquela proteção local do posto de saúde. Isso não ia mudar de uma hora para outra, né? Porque o cidadão brasileiro ele quer Estado, né? Então isso coloca bastante problemas para essa agenda regressiva e é interessante isso, que não é que ela não queira Estado, né? Isso seria uma versão mais argentina ali do conservadorismo, mas onde ela quer um outro Estado. Ela quer que esse Estado seja semelhante a ela, né? Que é um Estado conservador. Sim. A gente tem visto, na verdade, gente que diz que não quer Estado. A gente tem visto agora nessa catástrofe climática no Rio Grande do Sul, dessas enchentes e inundações todas, vários deputados que a gente pode qualificar, sei lá, de libertarianos, não sei como se é neoliberal, se é libertário, se é libertariano. Eles têm um mantra que é assim, que para o país crescer você tem que tirar o Estado da frente. É sério, eu participei de um programa já, Instituto Mises, não sei o que e tal, para o Brasil crescer é isso aí, para o empreendedor é ter que tirar o Estado da frente. Eu fiquei imaginando, você tirar o Estado da frente no caso do Rio Grande do Sul, é tirar bombeiro, é tirar hospital público, é tirar médico, é tirar os militares que estão lá ajudando, é tirar o serviço público. E o que é engraçado é que os deputados que dizem isso, que você tem que tirar o Estado da frente, assim, se eles estivessem na inundação, a Câmara dos Deputados ia mandar um helicóptero para vir buscar o sujeito e interná-lo no Copador, uns 5 estrelas aí, com o dinheiro do público que financia o plano de saúde privado dos deputados ou dos senadores, né? Mas ao mesmo tempo, eles, para não perderem o curral eleitoral de votos deles, eles ficam espalhando. Aí eu acho interessante que me parece que as coisas estão conectadas, né? As fake news, né? Porque de alguma maneira que a gente chama de fake news, que eu não gosto da expressão, porque para mim isso é mentira mesmo, é mentira, está ligado também à coisa do negacionismo, né? Então eles vão dizer, na verdade, que a ajuda do Estado é sempre o problema da presença ou da ausência do Estado, né? Que o Estado, na verdade, ele está atrapalhando, que o Estado, na verdade, ele está roubando, que o Estado está desviando, que o Estado não está chegando, que supostamente a própria sociedade se autoajuda através de voluntários, né? Então, assim, a gente está chegando das fake news, né? A partir do negacionismo. E a gente já chegou, sem falar, da extrema-direita, né? Como é que você faz uma conexão? Você consegue fazer uma conexão entre fake news, que é mentira, né? Com o negacionismo e com a extrema-direita? Como é que se dá essa articulação?
A fake news ela tem um paralelo muito forte com o negacionismo, que é o seu caráter deliberado. Né? Então, nessa medida, você tem aqui uma associação muito estreita entre os dois fenômenos. Né? Então, não é qualquer... Você, eventualmente, repassar uma notícia que você não verificou e ela é falsa, enfim, isso não é necessariamente um crime. Né? Crime é você fabricar deliberadamente mentiras, inverdades com efeitos públicos graves. Né? Isso não precisava de uma nova legislação, já sempre foi punido você mentir a respeito de pessoas ou de instituições. Pois bem, aqui tem dois problemas, dessa intencionalidade, né? Mas eu acho que esse conjunto de questões que você está trazendo, ele passa, não é tanto ou não é só pelo Estado, né? Tem aqui um problema que é a noção do que é público, o que é de acesso universal. Né? Por exemplo, o ataque às vacinas. Ele não é um ataque como lá, né, na Europa, que é um ataque às empresas. Né? Não é uma dúvida de que as empresas vão fazer isso ou aquilo. É um ataque ao acesso, né? É um ataque ao caráter público delas. Mesma coisa quando o governo Bolsonaro atacava as universidades públicas. Então não eram as universidades privadas, as faculdades pequenas, eram os grandes centros. Né? Mesma coisa com Butantan e Fiocruz. Né? Então acho que tem uma questão aqui que é um problema com o que é público. Uhum. Né? Porque de qualquer modo você pode ter um Estado altamente privatizado. Sim, você pode ter um Estado desde que ele esteja a serviço ou do mercado, Exato. exclusivo do mercado, Exato. Né? É uma espécie de guarda pretoriana do mercado, no caso dos libertarianos, da extrema-direita, que é engraçado que aparentemente não é extrema-direita, mas funciona como extrema-direita, é uma coisa que é curioso, esse pensamento libertariano, neoliberal, na prática ele se junta com esse pessoal. E no pensamento reacionário, que aí, de novo, o Estado só serve como poder repressivo para poder manter a ordem divina. Quer dizer, é um Estado que só serve para impedir a mudança de uma ordem cujo fundamento se acredita não ser humano. Né? Ou a ordem é criada pelo mercado, ou a ordem é criada por Deus, ou a ordem é criada pela biologia, pela raça, enfim, qualquer outra coisa. Né? Nesse sentido é que não é público. Exato. E acho que tem um encontro, uma convergência dessas retóricas, dessa ideologia neoliberal com essa face mais regressiva, reacionária, que são os dilemas de gênero e sexualidade. Aí eles se encontram, né? Então, e mais do que homofobia ou transfobia, essas agendas que têm sua relevância sem dúvida, me parece que tem um tema aqui que unifica esse campo, é o aborto. Então, são todos contra o aborto. Né? Então, não Estado, mas é repressão. Pois é, você tocou num ponto também interessante. Não Estado, mas é perseguição. Então... Pois é, isso é uma coisa estranha do pensamento libertário, porque na origem não era assim. Mas é engraçado que você via, eu mesmo em pesquisa minha, você via pensamento libertariano, que era pequeno, mas existia no Brasil nos anos 50, 60, 70. Ali já, quando começa a ter 68, você começa a ter uma adesão desses caras a uma pauta de costumes que é conservadora. E que, aparentemente, isso não combina, na verdade, com o pensamento de liberdade total do indivíduo, né? Exato. Talvez aí porque tem uma hierarquia de gênero na qual mulheres não contam como um indivíduo completo, né? Mas, de fato, essa agenda, né, sexualidade e gênero, ela tem feito coalizões bizarras pelo mundo. Também é importante dizer isso. Né? Não é o Brasil. A Argentina, o próprio Milei, completamente anti-aborto. Polônia, nem hablar. Enfim, então você tem aí poderia dizer, tem uma coalizão transnacional anti-aborto. Ela não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno recente, né? E ela vem, como eu estava dizendo antes, ela vem disputando a ciência, ela vem se travestindo de ciência, ela publica livros, né, dizendo que são achados científicos, né, contra o aborto.
que me tem emergido da leitura de um autor que é caro para a gente. Eu estou dando um curso sobre ele agora também, também no IESP, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos. A pesquisa do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, lá pelo ano 2000, na virada do ano 90 para 2000, 2000 e pouco, é uma coisa interessante, que ele dizia o seguinte: a gente pensa que a democratização do Brasil, do ponto de vista das instituições, né, sei lá, a participação eleitoral, o Brasil deixou de ser oligárquico, passou a ser democrático, passaram a votar 60% das pessoas, né, houve um processo grande de massificação da cena pública, das instituições, de 45 para cá, né. Então a gente tem uma democracia institucional que funciona, você tem, enfim, para usar aquela expressão do Robert Dahl, da poliarquia, né, aquilo está montado ali na década de 80, 90, Nova República, está lá em pé. Mas o problema que ele traz é assim, é estranho, porque isso vem junto com o Estado de Direito Democrático, vem junto com uma espécie de uma infraestrutura social-democrata. Né? Por quê? Porque a pobrada que está votando quer serviço público. Então, você tem o crescimento econômico, que também veio nesse período de uma forma muito acelerada, cria um monte de demandas, cria um monte de disputas. Foi assim na Europa, foi assim nos Estados Unidos, quer dizer, você tem... Quando você começa a sair daquela pobreza ancestral milenar, você cria incentivos para querer cada vez mais. Então você começa a ter movimento social, você tem organização da sociedade civil, organização de trabalhadores, enfim, você começa a ter esse negócio todo. E você cria um mecanismo, na verdade, de redução das desigualdades. Os canais institucionais estão lá. O parlamento está lá, as eleições estão lá, os mecanismos de reivindicação estão lá. E aí o que o Vanderlei estava achando estranho, que ele está escrevendo justamente por volta do ano 2000, um pouco antes, um pouco depois, é que parece que o brasileiro se satisfaz com pouco. Começou a haver umas pesquisas dizendo que se você ganhasse lá por umas R$2.000 estava bom. Quer dizer, e havia uma sensação de marasmo. Era alguma sensação que nós tínhamos até 2013. Muito da literatura de ciência política, acho que de sociologia política também, chamava atenção para esse fato de que parecia que tinha um marasmo ali embaixo, que as coisas pareciam que não estavam acontecendo. Né? Pois é, exatamente o contrário de hoje. Aliás, eu lembro que o Vanderlei chegava a falar assim, o pobre não quer saber do Estado, o pobre meio que foge do Estado, ele não quer saber de político, ele não se vincula com o político. Quer dizer, a gente estaria vivendo hoje, 20 anos depois, exatamente o contrário. A sociedade parece estar hiperpolarizada. Né? Ela parece que está todo mundo politizado. As tias velhas do Zap o dia inteiro passando fake news, passando mentira. Quer dizer, o que foi que aconteceu de lá para cá? Foi um segmento da população que não estava mobilizado porque não se via naquele estado? O que aconteceu que mudou, porque tudo parece que inverteu nesse meio tempo? Bom, Seu diagnóstico estava correto, claro. Veja, essa tua pergunta ela abre para um outro programa. Eu vou só aqui deixar uma hipótese. Bom, o que aconteceu foi, de fato, depois de 88, a vertebração desse regime social-democrata, eleições, partidos, né? Uma participação extraeleitoral também igualmente grande. Né? Então você tem uma série de mecanismos que não são conhecidos do grande público, mas que, de fato, foram bastante presentes nos 90 e, sobretudo, 2000 em diante. Né? Conselhos, conferências, né? Então acabaram interpelando e transformando o padrão das políticas públicas no Brasil e, de fato, com um efeito redistributivo. Então deu uma pacificada no conflito social. Só que, simultaneamente, você tem, por efeito de uma franja dos movimentos sociais, você tem... o Estado ele foi chamado a aprofundar uma agenda dentro dos direitos humanos que ela desagradou partes do sistema político, né? Então, que tratava justamente de fazer uma memória crítica da ditadura e da violência da ditadura. Então, isso começa ali quando o Lula, no fim do segundo mandato, ele anuncia a criação da CNV. Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade. Então, ali você começa a ver a primeira vez em que os militares eles passam a vir publicamente
Eles voltam a se comportar como atores políticos. Nos anos 90, eles continuavam tendo um peso na formulação de políticas de direitos humanos, mas era um peso discreto, era uma atuação não pública, né? E a partir tem uma virada, que ela vai se consolidar com o fim da CNV. Então, o Exército vai vir a público criticar os resultados, que do ponto de vista dos movimentos foram bastante parcos, né? Então, você tem, e isso está completamente atravessado por 2013, né? Então, você tem uma convergência, mais uma vez, de forças que estão bastante insatisfeitas. À direita, você tem as frações, sobretudo as lideranças militares, criticando, né, as políticas de memória, sobretudo na pessoa da Dilma, né? Você tem grupos na sociedade civil que já vinham se mobilizando, né? Isso está bastante mostrado pela tese da Camila Rocha, do Jorge, enfim, tem várias pessoas que vêm mostrando como já vinha crescendo essa insatisfação à direita e, simultaneamente, a insatisfação à esquerda, né? Os grupos, os novos partidos que foram criados desde o começo dos anos 2000 e as viúvas do PT. Então, dá essa mistura que vai, na verdade, ser coroada com a decisão infeliz do Aécio de contestar a segunda eleição da Dilma. Então, quando ele contesta, ele abre uma oportunidade para essa extrema-direita se vertebrar, né? Achando que o golpe vai ser benéfico para o PSDB, você tem, de fato, a reorganização do país inteiro. Então, de alguma maneira, a gente pode, talvez, imaginar que houve a ativação, na verdade, de um público, ou contra-público, não sei, que estava adormecido e que, na verdade, ele não se reconhecia no regime democrático da nova república. Ele não se reconhecia entre os seus próprios pares. Ele não tinha um nome para si próprio, né? Ele não tinha um partido. Ele não tinha um partido. Ele não tinha uma liderança. Ele não tinha uma identidade, né? Então, e a primeira identidade disso vai chamar antipetismo, né? Muito antes de 2013, eu vivia em São Paulo nessa época, já existiam protestos, um protesto que eu me lembro que chamava Cansei. Ah, sim. Então, o país, uma economia pujante, né? Os níveis de desigualdade decaindo, e tinha uma fração ali muito pequena, miúda, né? Não tinha nenhuma relevância política. Então, você tem esses embriões que já vinham sendo gestados, mas cuja oportunidade fundamental foi aberta pela queda da Dilma, né? Pois é. Eu fico martelando aqui o seguinte. Essa catástrofe no Rio Grande do Sul e outras, do ponto de vista climático, elas estão colocando um horizonte absolutamente dramático, não só para o país, mas para o mundo todo. No entanto, o vento parece que está soprando para esses movimentos sociais e políticos da extrema-direita, por vários motivos que não dão para falar aqui, e que dependem radicalmente do negacionismo para se sustentar. É como se o negacionismo fosse o suporte cognitivo dessa extrema-direita para ela conseguir sobreviver, que é através da negação, né? Você acredita que mais cedo ou mais tarde evidências, na verdade, catastróficas irão no sentido de reduzir esse negacionismo, cara? Bom, eu concordo, eu diria que é uma cola simbólica. O negacionismo, ele junta muita gente diferente e muita gente divergente. Então, eles têm grupos que se encontram, né, na negação, seja dos dados, dos achados das instituições científicas. Mas os dados, né, esses resultados que se chamam de catastróficos, eles não ensinam per se. Eles não têm nenhuma chance, eles não vão iluminar o público brasileiro. Eles precisam, na verdade, de uma tradução política. Eles precisam que um ator, um partido,
eventualmente um canal de, né, uma mídia, você tem uma tradução, né, uma síntese, uma elaboração intelectual que mostre que você precisa tomar medidas para conter isso. Não tem nenhuma chance, essa é a minha hipótese, daqui a alguns anos posso estar arrependido disso, mas não tem nenhuma chance dessa tragédia por si ensinar o público. Não tem como. Os fatos não falam por si. Não falam, não tem como. Você precisa de política. E você está vendo alguma coisa no horizonte hoje? Não. O que acontece? O que eu vejo é que você tem movimentos no sentido, né, na sociedade civil muito mobilizada e o governo federal também muito mobilizado para dar conta do imediato, né, que tá muito grave o que está acontecendo. Então eu sei disso, né, você tem uma ação concentrada, né, para dar conta daquilo ali agora. Mas no médio prazo, não saberia te dizer. E muito menos no longo. No longo, a questão é se a disputa vai ser democrática ou não. Porque ela vai haver. Né? Entre você ter regulações, você ter a capacidade de segurar empresas, né? Segurar desmatamento, segurar, a destruição ambiental em massa, né? A abertura de fronteiras, essas coisas, ou o fim do mundo. Né? Então a disputa haverá, sem dúvida. A questão é o caráter democrático ou não. Eu fico lembrando daquela famosa frase de Luís XIV, né? O dilúvio pode vir desde que depois de mim. Depois que eu me for, né? Après moi, le déluge, né? Querido, obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao fim desse episódio do Diálogos com a Inteligência. Obrigado, professor José Svaco, pela sua participação e por nos ajudar a refletir sobre um tema tão discutido hoje em dia. Também agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Caso queiram saber mais sobre o assunto, o artigo do professor José Eduardo Svaco, está no nosso site. Também temos mais de 1000 artigos de vários pensadores, pesquisadores e especialistas brasileiros sobre diversos temas disponíveis gratuitamente por lá. Afinal, a revista Insight de Inteligência, meus amiguinhos, tem 25 anos. Tem mais de 100 números. Você vai babar e se regozijar na leitura. Para novidades da inteligência do Canal Meio, nos sigam nas redes sociais e assinem as nossas newsletters. Fechamos, né? Um abraço, gente, e até o próximo Diálogo com a Inteligência. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá, o que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes Premium do Meio. Ainda não é Premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.